Pastor entrevista ateu, satanista, agnóstico. Olha só. Eu sou ateu, agnóstico e satanista. Ateu, agnóstico e satanista. Eu sou muito ateu. Você não acredita em Deus, mas... religião. Você não acredita em Deus, mas acredita em Satanás? Não, na verdade o satanismo é uma filosofia ateia. Ela fala que você é seu próprio Deus. Você não acredita em Deus, mas acredita em Satanás. Sendo que na própria Bíblia, Satanás, né, no Velho Testamento, não é uma entidade. Satanás é o opositor, aquele que se opõe contra o bem, contra Deus, é Satanás. Tanto que no livro de Jó, Satanás está no céu, né, junto com os filhos de Deus, e Deus faz assim: tem observado meu servo Jó? Deus, né, incita Satanás contra Jó na Bíblia. Então Satanás não é uma entidade. Você não acredita em Jesus Cristo de Nazaré? Nem como uma figura histórica? Não, eu acredito. Eu tenho certeza que ele veio nessa terra, que ele pisou nessa terra. Mas eu acho que os princípios cristãos, eles tiram um pouco do seu fogo interno. Exatamente. Eu acho que quando você se coloca em primeiro lugar... Os princípios cristãos de Jesus ensinam você a ser uma pessoa submissa, que aceita tudo e qualquer coisa, né? Aceita a maldade, a miséria, o sofrimento, para herdar uma vida eterna como recompensa, né? Como uma filosofia de vida. Eu não tenho religião nenhuma. Mas você está em primeiro lugar na sua vida? Sim. Só deixando claro, Jesus histórico não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Não se sabe nada sobre o Jesus histórico. Entende? Jesus histórico não tem nada a ver com o Jesus da historinha bíblica, que tinha poderes mágicos. Isso não é egoísmo, não? Tem que ser. Egoísmo no satanismo é uma coisa boa. E no evangelho é uma coisa muito ruim. Porque te faz pensar só em você, se separar só pra você. Nossa, parece até que os evangélicos não são egoístas, né? Eles seguem o egoísmo do satanismo, porque evangélicos, né, deveriam fazer o que está escrito lá em Atos, né? Atos 5, tanto que Deus mata Ananias e Safira, porque lá em Atos 5, os apóstolos vendem seus bens e dividem entre si para que não haja pobreza, não haja miséria entre eles. Qual cristão, qual evangélico você vê fazendo isso hoje? Então, não existe povo mais egoísta do que evangélicos. Para com isso, pastor. Não, na verdade, o satanismo ensina a você colocar o limite nas coisas. Então, por exemplo, se eu tivesse incomodado aqui, ele falaria que o meu bem estava em primeiro lugar e que eu deveria sair. Mas a palavra de Deus nos diz que ele está em primeiro lugar e que nós deveríamos pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Eu entendo, porém... Se formos olhar o contexto de próximo ali, era próximo, o irmão hebreu para hebreu. Não era outras pessoas. O próximo ali quer dizer quem está próximo. Alguém perto, próximo de verdade. Não é outras pessoas. Entende? A palavra de Deus também fala sobre os 7 pecados capitais. E são 7 coisas que o ser humano precisa. A gente precisa comer bem. A gente precisa dormir. Engraçado que ao mesmo tempo que Jesus manda amar o próximo, é o mesmo Jesus que está dizendo lá em Lucas 14, 26. Olhe na Bíblia de Jerusalém, a sua Bíblia vai estar diferente. Está escrito assim: aquele que não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele Jesus que usa uma parábola para dizer assim: ó, todo aquele que não quer que eu reine sobre ele, traga aqui e os degole na minha frente. É o mesmo que manda amar, vai entender. Ele fala também: eu vim trazer fogo à terra, e como eu queria que já estivesse aceso. Jesus. Bastante, mesmo que seja visto como preguiça. Mas olha só pra você ver, comer bem é correto nas escrituras e é Deus que dá a comida. Agora, o pecado é a glutonaria. Engraçado que é Deus que dá a comida, né? Como diz em Mateus 6, que é para vocês, evangélicos ou cristãos, não se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, né? Ele cita até os pássaros do céu que não plantam, não colhem, não semeiam, e ainda assim Deus os alimenta. Então, cristãos, vocês não estão seguindo a Bíblia porque vocês trabalham, né? Vocês vão buscar trabalho, vão procurar emprego, vocês não deveriam fazer isso. Vocês deveriam confiar em Deus. E lá no final do texto ele vai dizer que vocês são homens de pequena fé.
comer mais do que precisa. Sim, mas eu tô falando que os 7 pecados capitais, eles são coisas básicas que o ser humano precisa. E a grande questão é você fazer as coisas sem excesso. Mas o pecado te faz mal. Mas o pecado é o excesso. O pecado te faz mal? E o excesso faz. Se você morrer, você quer ir morar com o Satanás? Não, se eu morrer, eu quero saber que eu vivi minha vida sem me arrepender, que eu poderia viver ela de novo do jeito que eu vivi. Você não acredita numa vida após a morte? Eu não acredito em Satanás. Eu não acredito em Deus. Eu acredito que eu tenho que viver uma vida que ela vale a pena pra eu querer viver a minha vida. Gente, sejam sinceros, comentem aí embaixo, qual a evidência que tem de vida após a morte? Só dentro do livro, cara, ninguém vai ver. A Bíblia manda vocês ressuscitar morto, vocês não ressuscitam e quer que a gente acredite em vida após a morte. De novo. A Bíblia diz que se você morrer sem Jesus, você está condenado por causa dos seus pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós somos maus, errantes e vacilantes. E precisamos de um Salvador por causa dos nossos pecados. Você não crê nisso? Eu creio que existe muita forma de enxergar a sua própria... Pois é, né? A Bíblia também diz que você ia ressuscitar morto, curar enfermo, você não faz nada disso. A Bíblia diz que quando você estiver doente, está lá em Tiago, chamar o presbítero da igreja, oração com óleo, curará o enfermo da sua enfermidade. Mas vocês também não fazem isso, né? Não curam, não ressuscitam, não fazem nada e quer que a gente acredite em vida após a morte. Quer que a gente acredite que se a gente estiver errado, né, diante de um Deus, nós vamos para o inferno. Para, cara, para que tá feio. Pessoal, curta, comente, compartilha. Fui. Pastor entrevista ateu, satanista, agnóstico. Olha só. Eu sou ateu, agnóstico e satanista. Ateu, agnóstico e satanista. Eu sou muito ateu. Você não acredita em Deus, mas... religião. Você não acredita em Deus, mas acredita em Satanás? Não, na verdade o satanismo é uma filosofia ateia. Ela fala que você é seu próprio Deus. Você não acredita em Deus, mas acredita em Satanás. Sendo que na própria Bíblia, Satanás, né, no Velho Testamento, não é uma entidade. Satanás é o opositor, aquele que se opõe contra o bem, contra Deus, é Satanás. Tanto que no livro de Jó, Satanás está no céu, né, junto com os filhos de Deus, e Deus faz assim: tem observado meu servo Jó? Deus, né, incita Satanás contra Jó na Bíblia. Então Satanás não é uma entidade. Você não acredita em Jesus Cristo de Nazaré? Nem como uma figura histórica? Não, eu acredito. Eu tenho certeza que ele veio nessa terra, que ele pisou nessa terra. Mas eu acho que os princípios cristãos, eles tiram um pouco do seu fogo interno. Exatamente. Eu acho que quando você se coloca em primeiro lugar... Os princípios cristãos de Jesus ensinam você a ser uma pessoa submissa, que aceita tudo e qualquer coisa, né? Aceita a maldade, a miséria, o sofrimento, para herdar uma vida eterna como recompensa, né? Como uma filosofia de vida. Eu não tenho religião nenhuma. Mas você está em primeiro lugar na sua vida? Sim. Só deixando claro, Jesus histórico não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Não se sabe nada sobre o Jesus histórico. Entende? Jesus histórico não tem nada a ver com o Jesus da historinha bíblica que tinha poderes mágicos. Isso não é egoísmo, não? Tem que ser. Egoísmo no satanismo é uma coisa boa. E no evangelho é uma coisa muito ruim. O que te faz pensar só em você, se separar só pra você? Nossa, parece até que os evangélicos não são egoístas, né? Eles seguem o egoísmo do satanismo, porque evangélicos, né, deveriam fazer o que está escrito lá em Atos, né? Atos 5, tanto que Deus mata Ananias e Safira, porque lá em Atos 5, os apóstolos vendem seus bens e dividem entre si para que não haja pobreza, não haja miséria entre eles. Qual cristão, qual evangélico você vê fazendo isso hoje? Então, não existe povo mais egoísta do que evangélicos. Para com isso, pastor. Não, na verdade, o satanismo ensina a você colocar o limite nas coisas. Então, por exemplo, se eu tivesse incomodado aqui, ele falaria que o meu bem estava em primeiro lugar e que eu deveria sair. Mas a palavra de Deus nos diz que ele está em primeiro lugar e que nós deveríamos pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Eu entendo, porém... Se formos olhar o contexto de próximo ali, era próximo, o irmão hebreu para hebreu.
Não era outras pessoas. O próximo ali quer dizer quem está próximo. Alguém perto, próximo de verdade. Não é outras pessoas. Entende? A palavra de Deus também fala sobre os 7 pecados capitais. E são 7 coisas que o ser humano precisa. A gente precisa comer bem. A gente precisa dormir. Engraçado que ao mesmo tempo que Jesus manda amar o próximo, é o mesmo Jesus que está dizendo lá em Lucas 14, 26. Olhe na Bíblia de Jerusalém, a sua Bíblia vai estar diferente. Está escrito assim: aquele que não odeia seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele Jesus que usa uma parábola para dizer assim, ó: todo aquele que não quer que eu reine sobre ele, traga aqui e os degole na minha frente. É o mesmo que manda amar, vai entender. Ele fala também: eu vim trazer fogo à terra, e como eu queria que já estivesse aceso. Jesus. Bastante, mesmo que seja visto como preguiça. Mas olha só pra você ver, comer bem é correto nas escrituras e é Deus que dá a comida. Agora, o pecado é a glutonaria. Engraçado que é Deus que dá a comida, né? Como diz em Mateus 6, que é para vocês, evangélicos ou cristãos, não se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, né? Ele cita até os pássaros do céu que não plantam, não colhem, não semeiam, e ainda assim Deus os alimenta. Então, cristãos, vocês não estão seguindo a Bíblia porque vocês trabalham, né? Vocês vão buscar trabalho, vão procurar emprego, vocês não deveriam fazer isso. Vocês deveriam confiar em Deus. E lá no final do texto ele vai dizer que vocês são homens de pequena fé. Comer mais do que precisa. Sim, mas eu tô falando que os 7 pecados capitais, eles são coisas básicas que o ser humano precisa. E a grande questão é você fazer as coisas sem excesso. Mas o pecado te faz mal. Mas o pecado é o excesso. O pecado te faz mal? O excesso faz. Se você morrer, você quer ir morar com o Satanás? Não, se eu morrer, eu quero saber que eu vivi minha vida sem me arrepender, que eu poderia viver ela de novo do jeito que eu vivi. Você não acredita numa vida após a morte? Eu não acredito em Satanás. Eu não acredito em Deus. Eu acredito que eu tenho que viver uma vida que ela vale a pena pra eu querer viver a minha vida. Gente, sejam sinceros. Comentem aí embaixo. Qual a evidência que tem de vida após a morte? Só dentro do livro, cara. Ninguém vai ver. A Bíblia manda vocês ressuscitar morto, vocês não ressuscitam e quer que a gente acredite em vida após a morte. De novo. A Bíblia diz que se você morrer sem Jesus, você está condenado por causa dos seus pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós somos maus, errantes e vacilantes. E precisamos de um Salvador por causa dos nossos pecados. Você não crê nisso? Eu creio que existe muita forma de enxergar a sua própria... Pois é, né? A Bíblia também diz que você ia ressuscitar morto, curar enfermo. Você não faz nada disso. A Bíblia diz que quando você estiver doente, está lá em Tiago, chamar o presbítero da igreja, oração com óleo, curará o enfermo da sua enfermidade. Mas vocês também não fazem isso, né? Não curam, não ressuscitam, não fazem nada e quer que a gente acredite em vida após a morte. Quer que a gente acredite que se a gente estiver errado, né, diante de um Deus, nós vamos para o inferno. Para, cara, para que tá feio. Pessoal, curta, comente, compartilha. Fui.